Me fala uma coisa, que tipos de racismo acontecem vamos fazer assim, uma coisa para ajudar todas as igrejas, todo mundo, você que é líder, que está assistindo, qual tipo de racismo que é praticado, que é mais comum dentro das igrejas? E assim, quando a gente fala do racismo, a gente tem que pensar no racismo estrutural, então a gente está primeiro numa sociedade racista, né? Sim, Que as bases, né? Nossa história é uma história, né? Que o povo foi racializado, né? sim, Primeiro pelos indígenas, a partir dos indígenas, e depois com os africanos que foram trazidos à força para cá, foram escravizados aqui. Então, automaticamente, a igreja também vai reproduzir esse racismo, né, que é o racismo estrutural. Mas tem esse racismo que é mais subjetivo, que é pessoa por pessoa. Então, às vezes, a pessoa vai falar sobre aparência, né, porque tem essa questão estética. Então, vai falar do cabelo, da roupa, da boca, do nariz. Tem o racismo recreativo, né, que é aquelas brincadeiras, que a pessoa fala que é só uma brincadeira. Às vezes as pessoas falam que é bullying, né? Então às vezes trata racismo como bullying, não, racismo é crime. Então tem essas brincadeiras, né? E aí a pessoa que é negra, ela acaba entrando porque ela fica ali numa situação de constrangimento e ela aceita a brincadeira, mas agora eu tenho visto que as pessoas não têm aceitado tanto, né? que legal. E tem o racismo institucional também, né? Que é você vê nas igrejas que não tem lideranças, né? Nos espaços de decisão, quem decide as coisas da igreja são pessoas brancas, geralmente homens. Não tem cotas na diretoria da IBAB ainda. Não existe. Na IBAB não tem. Eu sou uma presbítera da IBAB, né? Aí, olha só. Tem 3 mulheres negras, né, no presbitério. Que legal. Qual o tamanho do Não são presbitério? cotas. Oi? Qual o tamanho do A presbitério? quantidade de É. pessoas? Puxa, eu acabei de entrar e ainda não Não, mais ou contei. menos. Mais Eu ou acho que menos. tem umas 12 ou 13 12 pessoas. ou 13? É. Nossa, então a representatividade é boa. É. O ideal seria que fosse metade, né? Não, Mas a gente não trabalha com cotas, tá? A mesmo gente, considerando que a maioria dos evangélicos são mulheres e negras. Então, sim, talvez, se a gente for levar por proporcionalmente, isso, vocês teriam que ser 7. isso, Aí, se forem 12, teria que proporcionalmente. ser aí 7. Que Isso, legal. eu acho que é isso, em torno disso. Então, o que acontece? Nos espaços de poder e de decisão, quem ocupa esses espaços são os homens, brancos. Né? E na IBAB também acontecia isso. E aí a gente vai ver onde estão as pessoas negras. Ela está na limpeza, né? Ela tá ajudando na cozinha. Né? Não estamos falando que é menor ou maior o Sim, trabalho, perfeito. É mas é o lugar onde essas pessoas ocupam. Né? triste Então demais. aí você vai ver, por exemplo, aquela ideia de que os negros cantam bem, então coloca na música, coloca para cantar e tocar. Às vezes vai trabalhar com criança. Então é sempre nesse lugar do serviço, né? Nas bases ali. Edilene, Mas na. eu tô com uma curiosidade aqui que é, Vamos lá. óbvio que eu não Se eu tenho, souber responder, né, eu não gente? tenho como segurar essas coisas aqui. Eu já vi muitas vezes ao longo dos anos, Uhum, sou amigo do Ed há muito tempo, sim. enfim, minhas irmãs são aqui da igreja. Não, é o presbitério que não gosta de tal coisa, o presbitério que não deixa fazer tal coisa, não o presbitério que não sei o quê. Me parece que o tal do presbitério está dando uma remodelada, chegando gente nova, por exemplo, você chegou há pouco Chegaram tempo. algumas pessoas, Chegaram né? algumas Por pessoas. exemplo, era um espaço que não tinha muitas mulheres, né? Então já teve, assim, em outros anos, tal, em outras formações, mas ter mais mulheres, né? E mulheres negras é uma novidade, né? A Eu gente tô tinha, achando que essa novidade assim enche o coração de esperança que ninguém vai falar sim, mais que não, o presbitério que não deixa assim. O que falar? Eu estou exagerando aham, aqui. Na verdade, assim, a gente só para você conhecer a gente um pouquinho melhor, a gente usa bastante o humor, assim, porque todos os assuntos são tão sérios, são tão sim, sim, sim. eu já A gente fiquei tenta dar uma amenizada porque já é tão delicado, a né? hora que você falou das mulheres negras, assim, essas coisas doem tanto que a gente tem que levar um pouquinho para o humor. E como eu vi várias vezes, não, o presbitério é mais conservador do que os líderes. Eu estou achando que esse presbitério aí vai. Assim, a gente tem alguns desafios, né, dessas pautas identitárias, né? A gente tem conversado muito, Tem conversado. estudado, inclusive, Que né? Temos legal. estudado muito sobre as pautas identitárias, porque eu acho que é isso mesmo, a gente precisa ter um fundamento e muito temor, né? Acho que a gente tem que ter temor e tremor, né, diante de Deus, Sim.
porque a gente está falando da Igreja de Jesus Cristo, né? E a gente está falando de uma comunidade, então não dá para tomar decisões, né, de forma... Então, o presbitério da IBAB, por exemplo, ele cuida, ele dá direcionamento para a igreja, né? Sim, A gente vai discutir os temas, a gente vai fazer esse movimento junto com o corpo ministerial também, porque é um outro sim. grupo, né? Então, é um trabalho E quem coletivo. participa dos dois, assim, que é do corpo ministerial e que é do fórum, ganha salário em dobro, assim? Ganha É... trabalho em Ah, dobro. trabalho em dobro? Ah, eu O achei que Malu era... é um deles, né? O Malu está com a gente, é o nosso pastor, né? Também pastor da Eu IBAB. acho que a gente vai conversar com ele, né? Parece Vai que conversar com o ele chegou Malu. aqui, a gente estava almoçando, não deu para falar Ele nada. estava almoçando. Eu mandei uma mensagem para ele, ele falou: eu tô saindo daqui agora, acabei de almoçar. Mas provavelmente ele vai conversar com você, e aí você pode perguntar se ele já está rico, né? Porque pastor da IBAB é outro nível, vocês Sim, sabem, né, eu gente? sei. Tem a história de que igreja para cá do Rio e para lá do Rio, lá tem as É histórias outra todas. qualidade. Edilene, me fala uma coisa, quando esse tipo de discussão, eu estou assim, perguntando isso porque é tão legal. Os processos assim não acontecem do dia para a noite, Sim, não são assim as mudanças graduais são as mais definitivas, são as mais sim, perenes. sim. Não é vamos mudar agora, aí às vezes você tem que retroceder alguma coisa. Esse tipo de discussão que acontece, por exemplo, sobre raça, isso já transborda para, por exemplo, parte de gênero, ou isso, não, nós estamos primeiro cuidando, ou assim, esse grupo discute todas as questões, como Assim, tem os atravessamentos, eu né? sei Que que são você as. chegou agora, que você não participa de tudo, mas Não, não, enfim, eu participo de algumas ações, atividades e tal. Na verdade, assim, a gente tem um conceito de interseccionalidade, né? Que você fala de gênero, raça, classe social, tal. O fórum fala mais ou menos sobre isso, mas a gente, e uma coisa que eu acho que é importante deixar claro, né? É que a gente não trabalha com modismos, né, na IBAB. A gente não vai conforme, né, andando conforme a maré, né? Nadando conforme a maré. Não é assim, né? Na IBAB a gente observa a comunidade, a gente ouve a comunidade e percebe que alguns assuntos são emergentes, né? E aí a gente vai tratar desses assuntos. Alguns são mais difíceis, né? Porque esbarram em várias questões. A questão de gênero é uma delas, né? É, E aí você vai falar de feminismo. Aí tem um outro recorte que é o feminismo negro, que é totalmente diferente não, é um pouco diferente, né, do feminismo lá da sua origem, né? Mas aí a gente tem a questão também de homoafetiva e tal. Então, são vários temas que vão surgindo na comunidade e que a gente não pode ficar indiferente. Então, a gente precisa tratar sobre isso. Porém, é um terreno muito delicado, né? Porque envolve muitas questões, né? Então, você ainda tem, embora a gente esteja na IBAB, mas você tem algumas pessoas que já são mais conservadoras, né? sim. Algumas pessoas já são mais progressistas, tal. Então, a gente vai nesse movimento, né? Eu adorei a sua provocação. Nós não nos guiamos por modismos, e então isso significa que tem igrejas tratando de todas essas questões, não só racial, não só gênero, mas todo clima, enfim, assuntos que estão aqui no fórum, No no Conversas. Conversas. Uhum. Inclusive, alguns pegam assim o que está sendo falado e colocam na igreja como Porque uma forma de publicidade ou alguma coisa eu assim. não sei se é publicidade, mas assim, tá todo mundo falando, vamos falar também, porque aí a gente Entendi, fica todo mundo na modinha aí, né? entendi, E aí, entendi. e aí às vezes faz um movimento que não é tão consistente, né? Que não nasceu da própria comunidade. Eu acho que cada igreja, né, cada comunidade, ela precisa se debruçar, conhecer os seus membros, conviver com as pessoas, ouvir as pessoas, porque eu acho que falta muito isso, né? E ouvir de uma forma muito generosa, sabe? Muito cuidadosa, porque a gente está às vezes tratando de dores, né? A gente está falando sobre histórias de vida, né? E para nós aqui do Fórum é um terreno muito precioso, né? A gente não vai tratar como mimimi. Se a pessoa está falando que ela sofreu aquilo, eu não posso duvidar, né?
e caminhar com ela. Então, o fórum, né, aqui na IBAB, ele tem um viés mais pastoral, né? Nós temos uma certa militância, né? Porém, o nosso objetivo é o pastoreio, né? Que é o perdão, a reconciliação, promover, né? Perdão, reconciliação, reparação, justiça. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!